Você já escolheu uma foto incrível para usar de referência numa pintura e aí bateu aquela dúvida? Quais são as cores que eu devo usar para deixar bem realista? E como que eu devo organizar os valores tonais para dar o contraste perfeito de perspectiva e profundidade nessa pintura? Hoje eu vou te ensinar um método simples para você mapear a sua referência e conseguir entender como fazer a seleção de cores da sua paleta e também organizar os valores tonais para conseguir fazer uma pintura realista antes mesmo de você pegar no pincel. Isso vai facilitar a sua pintura e evitar aquelas surpresas indesejáveis durante o processo. Bom, gente, então eu tô aqui com a minha referência no tablet usando o software Autodesk Sketchbook, que é um software gratuito para vocês. Então, eu tô usando ele porque eu tô mais acostumada, mas vocês podem usar qualquer um, que seja da preferência de vocês. Então, eu tô aqui com a minha referência, eu já vou começar duplicando, ou melhor, criando uma camada para poder mexer sempre dentro dessa camada, né? E aí, gente, é muito importante, é muito interessante a gente fazer esse mapeamento de cor antes de iniciar a nossa pintura. Principalmente, né, não só para você fazer essa pintura de forma mais realista, com cores mais realistas, mas também te ajuda a estudar a teoria das cores, se você é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade com isso. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, a princípio, nós podemos usar o círculo cromático que está aqui do lado, porque quando a gente olha, o nosso cérebro costuma nos enganar, ou melhor, os nossos olhos, né? Quando a gente olha, por exemplo, o olho desse cachorro, a gente fala assim, ele tem uns olhos claros, cor de mel, né? A gente consegue identificar a cor do olho desse cachorro. Entretanto, quando a gente vem aqui com conta-gotas, a gente percebe que tem uma infinidade de cores, né? Como, por exemplo, a gente fala assim, ele tem um ponto de brilho nesse olho, que é o ponto de reflexo, né? De incidência da luz, que é branco. E aí, quando a gente joga aqui o conta-gotas, a gente descobre que não é branco, né? A gente acaba descobrindo que é uma outra cor aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco esse pincel para ficar mais fácil da gente enxergar isso. Vou aumentar aqui para vocês verem, né? E o que eu vou fazer também, eu vou dar uma diminuída aqui pra gente ter essa barra para enxergar melhor, né, esse mapeamento. Então, olha a diferença, o fundo aqui da tela é um fundo branco. Quando a gente joga, né, a cor dos olhos, que a gente achava que era um brilho branco nesse olho, a gente descobre que, no fim das contas... tô aqui que no fim das contas não é branco, é um cinza, né? E aí a gente segue aqui, observando, e a gente puxa o conta-gotas para essa cor que a gente considera mel, né? Uma cor um pouco mais clara. E nosso cérebro tende a encontrar tons mais claros do que de fato é, né? Então, na verdade, esse aqui é um tom um pouco mais escuro. Quando a gente olha as áreas de sombra desse olho, ele muda inclusive a temperatura dele. Ele vai para um tom de verde e um verde um pouco mais frio, né? Ele sai desse tom mais quente e vai para um cinza esverdeado um pouco mais frio. E aí a gente vai encontrando, né? Não que esse tom seja frio, tá? Ele ainda é um tom quente, mas é um pouco mais frio do que os outros tons dentro desse olho. Então, dá para perceber, gente, o tanto de informação, até um azul a gente encontra aqui, Incrível, né? Como que a gente imaginar que teria um tom azulado, um cinza azulado nesse olho? Então, conforme a gente vai fazendo esse mapeamento, vai ficando mais claro para nós as cores que a gente deve usar. Isso facilita demais, por exemplo, a construção da nossa paleta de cores.
quando você vai pintar o olho, independente da mídia que você for usar, se for aquarela ou tinta acrílica ou tinta a óleo, você já tem uma ideia, né, de quais cores você precisa utilizar para chegar nessa paleta, né, para encontrar a paleta que você vai usar nos olhos desse cachorro. Então isso ajuda demais, além de facilitar o processo quando você está fazendo uma encomenda e está com prazo apertado, você precisa ser rápido. Então esse é um bom hack, mas também para ele não se tornar, né, uma muleta, um vício, ele também pode te ajudar nos seus estudos de teoria das cores. Então, utilize ele de forma construtiva, de forma que você consiga aprender de fato a teoria das cores, mas que ele também te auxilie no momento de aperto de prazo, que você queira aí produzir com uma velocidade maior. Um outro fator interessante, eu vou pegar essa camada aqui, vou duplicar, e na camada duplicada, eu vou deixar preto e branco. Por quê? Preto e branco a gente consegue enxergar um pouco melhor a variação da intensidade desses valores tonais, né? Então a gente consegue enxergar melhor o contraste. Uma sugestão que eu dou, por exemplo, você pode selecionar 3 cores diferentes. Eu vou escolher aqui o amarelo para a gente usar nos pontos mais claros. Então, nos tons mais claros, a gente utiliza o amarelo. Só um minuto. Então, por exemplo, a gente consegue enxergar aqui quais são os tons mais claros do rosto desse cachorro. Então, a gente pode vir aqui, ó, nessa área, diminuir um pouco o tamanho desse pincel, né, que tá muito grande. Então, nós podemos vir aqui, ó, nas áreas onde a gente considera os pontos mais claros do rosto desse cachorro e separando os tons luminosos, né? Isso tudo depois você pode até imprimir e deixar esse mapa perto de você enquanto você estiver fazendo a pintura, porque o intuito do mapa é facilitar a visualização mesmo dessas cores. Então isso aqui, ó, já vai ajudar muito você conseguir encontrar as áreas mais claras aqui, ó, desse cachorro. Aqui também nos pelos a gente encontra os tons mais claros, bem na pontinha aqui, ó, tá? E aí você pode ir aqui, deixa eu pegar aqui um pouco dos olhos dele também. Ai, eu tava em outra camada aqui com a minha mão jogou para outra camada e apagou a camada anterior. Então, peraí. Então, aqui eu posso vir escolher o amarelo, que é uma cor mais clara, né, para indicar os pontos de luz do rosto desse cachorro. É interessante esse mapa, você pode utilizar até ele depois imprimir e deixar ele do seu lado enquanto você faz as suas pinturas, né? Porque o intuito dele é mapear mesmo, é facilitar o processo, é agilizar o processo, né? Às vezes os nossos olhos ficam viciados enquanto a gente está fazendo a pintura. E aí você manter ali o mapa por perto vai te ajudar a não sair muito do que você precisa para saber ali, ó, dos tons de cores que você está utilizando, né? Onde eu tenho os tons mais claros, onde eu tenho os tons mais escuros. Isso facilita o processo. Depois nós podemos escolher uma outra cor, então vou escolher aqui o verde, né, para simbolizar os meios tons. E aqui, ó, eu posso vir, né, demarcando o que eu considero os meio tons, que são justamente os tons aqui de transição das áreas mais claras para a área mais escura. Aqui, por exemplo, nesse caso, você não precisa fazer um contorno perfeito. Isso aqui é só para mapear a região, né, do meio tom. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que é uma área mais escura, então a gente deixa ali, porque sabe que pode utilizar
uma outra cor para mapear essa parte, ó. Aqui um meio tom, que é um tom de transição da área mais clara para a área mais escura. E é possível utilizar isso, ó, em toda a pintura para facilitar o seu processo. Com o tempo, tá, gente? Você não vai precisar mais fazer isso aqui, porque o seu olhar já vai estar voltado para isso. Eu não vou mapear ele todo, eu tô fazendo só para exemplificar, para esse vídeo também não ficar muito grande, né? Então, aqui usando o azul para fazer as áreas de preto mais profundo, que seriam os contrastes, né? As áreas que estão mais distantes do olho do observador, que é isso que esse tipo de contraste que vai dar profundidade, né? E no volume do objeto que você está desenhando, que aqui no caso é o cachorro, né? O retrato do cachorro. Então, por exemplo, aqui a cavidade auricular do cachorro está mais profunda, né? Aqui a gente tem os olhos. Nos olhos não, nariz. E aqui nos olhos, né, apesar de ser a íris ser preta, ela dá um efeito de volume porque ela não é totalmente preta, né? Ela tem um degradê, então a gente encontra aqui, ó, um formato de esfera, na verdade, né? Mas enfim, a gente pode ir fazendo isso e não tem fim, não tem limite. Isso aqui vai te ajudar muito na hora de estudar, na hora de ter uma cor mais sóbria na sua pintura. E também na hora, né, de desenvolver uma pintura, você tem um pouco mais de rapidez na hora de acertar nos tons. É mais provável que você acerte nos tons se você é uma pessoa que está começando agora, que tem um pouco de dificuldade para estudar a teoria das cores, de encontrar os tons certos, os valores certos. Essa aqui é uma boa tática, né? É um bom hack para agilizar o processo. Então aqui, ó, a gente pode tirar as áreas, a gente tira aqui a camada que tá preto e branco e a gente consegue enxergar melhor isso na área colorida, por exemplo. E se vai fazendo esse mapeamento, depois você pode imprimir isso aqui, pode jogar a opacidade, diminuir a opacidade dessa camada, pode imprimir isso aqui só para ter uma referência visual e isso ir te ajudando no seu processo de pintura, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouco, né? Eu vou colocar aqui uma playlist completa ensinando a teoria das cores de forma tradicional, mas eu também quis deixar esse hack aqui, que não é bem um hack, né? Mas é uma forma de usar um instrumento que se pode ser utilizado na aprendizagem da teoria das cores, tá bom? Então, é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se gostou, já curte, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e tchau!